Oi, oi, bom dia, nono ano. A prof vai fazer a revisãozinha da prova de vocês aqui. Espero que gostem e tirem as dúvidas, ok? Vamos lá? Revisão para a nossa prova. O nosso assunto é estatística. Nós vimos vários tópicos dentro de estatística e vocês ainda vão ver muitos outros tópicos, tá? Então, nós estamos apenas começando. Vamos lá? Então, ele estuda a coleta, organização, análise e registro de dados por amostra. Como que nós vamos trabalhar com a estatística aqui nesse capítulo? Nós vamos falar das medidas de tendência central, que são a minha moda, média e a minha mediana. As medidas de dispersão, que por enquanto vocês vão falar somente de amplitude. Tem outros assuntos que vamos trabalhar futuramente, tá? Então, por enquanto, somente amplitude. A prof colocou o resuminho de cada situação aqui para fazer vocês lembrarem e estudarem para a prova, tá bom? A moda, nós podemos colocá-la como um MO para identificar ela, e ela representa o valor mais frequente de um conjunto, ou seja, aquele valor que mais se repete. Então, eu vou observar no meu conjunto de dados, eu vou observar qual o valor que mais se repete e vou falar que ela é a minha moda. Prof, tem obrigação de ter moda? Prof, tem obrigação de ter somente uma moda? Não, não tem. Pode ser que o meu conjunto ele não tenha nenhum valor que se repete com maior frequência, então ele é um conjunto amodal. Amodal que se fala. Nesse caso aqui, no exemplo que a prof colocou, o número 63, ele aparece 3 vezes, ó. 63, 63 e 63. E o número 71, ele também aparece as 3 vezes. Então, como o 63 e o 71 eles aparecem com a mesma quantidade, com a mesma frequência, então os dois representam a minha moda, a 63 e o 71, número 63 e o 71 é considerada a minha moda. Eu posso ainda chamar essa distribuição como bimodal, porque eu tenho duas modas, ok? Espero que a moda tenha ficado claro. Então, moda é o número que mais aparece, o mais frequente. A minha média agora, também muito simples. A prof colocou assim, ó, é a razão entre a soma. Lembrando que razão nós estamos trabalhando desde o bimestre passado. Uma razão ela é uma fração e toda fração nós sabemos que ela representa uma divisão. Então, ele fala aqui que é uma razão entre a soma de todos os elementos deste conjunto e o total de elementos. Então, quer dizer, eu vou somar todos os elementos desse conjunto e vou dividir pelo total de elementos que eu somei. Eu somei 10 termos, então eu vou somar esses 10 termos e vou dividir por 10, porque é a minha quantidade total de elementos que estou somando. Então, se eu somar 50 termos, eu vou dividir por 50. Se eu somar 100 termos, eu vou dividir por 100. Então, assim por diante. Naquele exemplo que nós colocamos aqui anteriormente, a prof utilizou para explicar a média também. Coloquei esses meus dados aqui, os números que estavam na moda também, e vou fazer a minha média. O que é a minha média que a prof disse? É a razão entre a soma e o total de elementos. Então, olha lá, a razão nada mais é que uma fração. Então, eu somei todos os valores e dividi por 13, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 elementos, então, por isso, foi dividido por 13. A soma deu 887, dividindo por 13, quer dizer que a minha média é 68,2. Então, a média desse conjunto de elementos me deu como 68,2. Quem for fazer esse cálculo, deu outros números nas casas decimais, então nós colocamos a aproximação, certo? Vamos para o próximo. A nossa queridíssima mediana. A mediana ela é um termo central, né? Na sala nós falamos bastante dela, ela é um valor central. Então, eu tenho uma quantidade de números, eu tenho uma quantidade de elementos, eu sempre vou buscar esse valor central. Só que não basta eu buscar o valor central de qualquer maneira. Esses meus dados, esses meus elementos desse conjunto, ele deve estar organizado. Como que ele deve estar organizado?
em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá bom? Não tem problema crescente ou decrescente, mas ele tem que estar em ordem crescente e decrescente. Se caso você for buscar, for encontrar a mediana num conjunto de dados e você não colocar ele na ordem crescente ou decrescente, pode ser que o seu resultado aconteça de estar errado. Então, por favor, bastante atenção nisso. A mediana, ela sempre, para você encontrar ela tem sempre que estar com os meus dados em ordem crescente ou decrescente. E a minha mediana, ela vai depender da quantidade de dados que eu tenho nesse conjunto. Por que ela depende? Porque se eu vou buscar o meu valor central, eu vou buscar um termo central. Se eu tiver uma quantidade par de termos, significa que eu não vou ter apenas um termo central, eu vou ter dois termos centrais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a minha quantidade de números, quando a minha quantidade de elementos for par, significa que eu terei dois termos centrais. Para eu descobrir a mediana, então, quando eu tenho uma quantidade par, eu vou ter que somar esses dois termos centrais e dividir por 2, ou seja, calcular a média desses dois termos, ok? E se a minha quantidade de elementos for ímpar, então eu vou ter apenas um termo central, vai ficar mais prático ainda, ok? Nós vamos fazer alguns exemplos mais para frente, vai ficar mais clara essa situação da mediana, tá bom? Mas não esquece, para a gente descobrir a nossa mediana, o nosso conjunto ele tem que estar em ordem, ou crescente ou decrescente, ok? Vamos para a próxima. Nossa amplitude. O que é a nossa amplitude? Ela é a diferença. A diferença, nós vamos ter que fazer a subtração. Mas o que eu vou fazer, prof? Ela é uma diferença entre o maior e o menor termo desse conjunto. Então, é muito simples de lembrar. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor termo desse conjunto. Então, a prof usou o mesmo exemplo que eu comecei lá na moda. Então, eu vou buscar o meu maior e vou buscar o meu menor. Então, de todos esses termos, o meu maior é o 81 e o meu menor, o 57. Então, como é a diferença? 81 menos 57, então eu encontrei que a amplitude é 24. Então, não podemos esquecer que a amplitude é a diferença entre o maior e o menor termo, ok? Não esquece. Vamos para o próximo. Agora vamos observar os dados mais específicos para uma construção de tabela. Então, essa parte é muito importante para a construção das nossas tabelas, para a organização dos nossos dados, tá bom? Aquele exemplo que a prof estava utilizando anteriormente, eram dados de quantidades pequenas, então não tinha necessidade de estar fazendo uma tabela. Então, quando eu tiver dados com quantidades muito altas, nós vamos utilizar a tabela, inclusive utilizando o intervalo de classe quando a quantidade for maior ainda. Tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção nesses dados, que eles também são muito importantes. Então, nosso intervalo de classe ele vai ser usado quando a quantidade de dados é muito alta, para a gente poder simplificar o tamanho da nossa tabela. Para ela não ficar uma tabela muito grande, então a gente vai simplificar esses dados. Digamos que eu tenha 50 dados distribuídos, então se eu for fazer 50 linhas para construir uma tabela, vai ficar exageradamente. Então, por isso, tem um intervalo de classe. Então, o intervalo ele tem um limite inferior e um limite superior. O intervalo ele tem esses tipos aqui que podem aparecer para vocês. Esse primeiro tipo aqui significa que o meu limite inferior, limite inferior é para a esquerda, limite superior é para a direita. Esse tipo de intervalo significa que o meu número que está no limite inferior, ele pertence a esse intervalo. Se ele está sem esse tracinho aqui no meu limite superior, significa que esse limite superior ele não vai estar dentro do meu intervalo. Exemplo, eu coloco um intervalo aqui de 1 a 5.
significa que o meu número 1 estará dentro desse intervalo. Só que o número 5 ele não vai pertencer. Eu posso chegar antes do 5, mas o 5 ele não vai estar incluído dentro desse intervalo. Então, esse tipo de intervalo, que é um Tzinho virado para a esquerda, ele significa que o limite inferior está incluído no intervalo e o limite superior não está incluído no intervalo. O meu segundo tipo de intervalo, ó, eu tenho essa portinha para os dois lados. Então, ele tanto pertence ao limite inferior, quanto ele pertence ao limite superior. Então, quer dizer que, se eu colocasse aqui 1 e o 5, quer dizer que o 1 estaria dentro desse intervalo e o 5 também estaria nesse intervalo. O terceiro tipo de intervalo, observem que ele não tem a nossa portinha aqui. Então, se não tem essa nossa portinha, significa que nem o limite inferior e nem o limite superior estará nesse intervalo. Então, se eu coloco aqui novamente de 1 a 5, o 1 não estará incluído e nem o 5 estará incluído nesse tipo de intervalo. E o quarto intervalo, observem agora que ele não tem a portinha no limite inferior e ele tem a portinha no limite superior. Então, o que representa? Que o número que pertence ao limite inferior, ele não vai estar dentro desse intervalo, mas o número que está no superior, sim, ele pertence. Então, se eu tivesse 1 e o 5 estaria no intervalo e o número 1 não estaria, tá bom? Então, o intervalo de classe é para reduzir o tamanho da nossa tabela, quando a quantidade for muito alta, então para simplificar, e ela é composta do limite inferior e o limite superior. Então, esses são os tipos de classes que eu posso ter. Esses são os tipos de intervalos, tá bom? Espero que tenham entendido. Essa barrinha significa que está incluído e quando ela está aberta, significa que ela não está incluída. Então, ó, fechado e aberto. Está aberto quer dizer que ele não está incluído, ok? Bastante atenção nesses tipos de intervalo. Temos também na nossa tabela a frequência absoluta. O que é a nossa frequência absoluta? É a quantidade de vezes que os elementos aparecem em cada tipo de intervalo. Então, dentro desse intervalo, por exemplo, eu vou saber quantas vezes, quantos números eu vou ter dentro desse intervalo. Então, frequência absoluta é quantas vezes um elemento aparece dentro de cada intervalo ou aparece até mesmo dentro de todo o conjunto de dados, tá bom? A frequência absoluta. Então, quantidade de vezes que aparecem os meus elementos. A nossa frequência relativa é o dado da frequência absoluta, só que em porcentagem. Então, eu vou colocar a quantidade de vezes, só que no formato de porcentagem. Precisa fazer aquela nossa regrinha de 3, bem prática, que daí ninguém esquece. Mais para frente nós vamos aplicar aqui também, tá bom? O ponto médio também muito importante dentro da nossa tabela, quando tem intervalo de classe, porque é a partir do ponto médio que nós vamos conseguir descobrir a média dos meus números, dos meus dados, quando eu tenho uma tabela com intervalo de classe. E o que é o nosso ponto médio? O ponto médio é, por exemplo, eu tenho aqui um intervalo de 1 ao 5. Se eu não tenho a distribuição de dados e eu falo para vocês assim, olha, a frequência absoluta desse intervalo é 3. Então, significa que eu tenho 3 termos que está no intervalo de 1 a 5. Mas ele determina quais são esses termos? Ele não determina. Então, o ponto médio é para fazer uma média dos valores que estão dentro desse intervalo. É mais ou menos assim. Dentro do 1 e o 5, prof, eu tenho quais valores? Faço a média, que vai ser a soma do número inferior com o superior de cada intervalo, dividido por 2. No caso, seria 3, nesse exemplo que eu estou dando de 1 e 5. Então, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, quer dizer que o valor aproximado dos números que aparecem dentro desse intervalo é o 3. Então, o ponto médio é importante para eu saber mais ou menos que tipo de valor eu tenho dentro de cada intervalo. Então, ele vai ser muito importante na hora de calcular a média, porque nós sabemos que a média é a soma de todos os termos
dividido pela quantidade de termos, lembra? Então, como que eu vou somar os termos se aqui ele só me fala a quantidade de termos que eu tenho dentro da classe, mas não me mostra quais são esses termos que estão dentro da classe? Então, o ponto médio é para você determinar uma média de valores que tem dentro de cada classe. A prof também vai dar um exemplo aqui mais para frente, para ninguém ficar com dúvida, tá bom? Vamos prosseguir? Começando um exemplo de uma tabela que não tem intervalo de classe, essa daqui não está dividida em classe. Ele me deu os cursos e me deu o salário para estágio desse curso. Então, vamos calcular nessa tabela, a moda, a mediana, a média e a amplitude. Vamos aplicar tudo aquilo que nós falamos agora, com bastante atenção para nós não errarmos. O que era a nossa moda? Nós falamos anteriormente que a moda era aquele número que aparece com mais frequência, né? O que mais se repete. A nossa mediana era o termo central. Lembrando que se for uma quantidade par, o meu termo central será formado por dois números, então eu terei que fazer a média desses dois números. E se a quantidade de termos for ímpar, significa que eu terei apenas um termo central. A minha média é a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos que eu estou somando. E a minha amplitude é a diferença do maior e menor termo do meu conjunto de dados. Vamos começar calculando? Então, começando pela minha mediana. Presta bastante atenção nessa dica que a prof vai dar para a gente encontrar qual que será o meu termo que representa a minha mediana. Isso é muito importante, porque se eu tiver uma quantidade muito grande, às vezes vocês podem se perder qual que é o termo que representa a mediana. Nós sabemos que a mediana é representada pelo termo central. Se for par, dois termos. Se for ímpar, um termo só. A dica. Nessa situação dessa tabela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 termos. Opa! 10 termos é uma quantidade par. Então, se é uma quantidade par, eu já sei que eu vou ter dois termos centrais. Então, eu vou ter que fazer a média desses dois termos centrais. Só que, prof, 10 termos fica fácil. Eu sei que vai sobrar 4 de um lado, 4 do outro. Então, vai ser o quinto e o sexto termo. Esse é muito simples, eu não precisava nem de cálculo. Era só mentalizar a quantidade de termos que eu tinha. Só que se eu tenho uma quantidade de termos muito grande, eu tenho 128 termos. Eu tenho 724 termos. É uma quantidade muito grande. Para eu lembrar, para eu poder fazer de cabeça às vezes, ou eu falar assim, ai meu Deus, quanto que vai ficar de um lado, quanto vai ficar do outro, acaba confundindo. Então, para não confundir, olha a dica que a prof dá. Você sempre pega a quantidade de termos que você tem e divide por 2, sempre, independente se ele é par ou se ele é ímpar. Dividir 10 por 2 me deu 5. Vai ser sempre o resultado e o próximo termo. Então, o 5 foi o resultado da minha divisão, então significa que o meu termo central será o quinto e o próximo, que é o sexto termo. Sempre, 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 tá bom? Sempre será assim. Vou dar o exemplo de um número pequeno para vocês terem ideia. Se eu tivesse 5 termos, vou dividir por 2, sempre por 2, porque vai ficar dividido uma parte de um lado, uma parte do outro, e eu vou ter o termo central. Então, digamos que eu tenha 5 termos. 5 dividido por 2 me dá 2 e sobra 1. Só que eu não vou me preocupar com esse resto, eu vou me preocupar só com a parte inteira que deu da minha divisão. Só com a parte inteira que me deu da divisão. Então, 5 dividido por 2 me deu 2. Então, quer dizer que o meu termo central será o 3. Por que, prof, que será o 3? Porque sobrou 1. Então, você sempre vai pegar o resultado da sua divisão e somar com o resto que você obteve. Então, o 2 mais o 1, terceiro. Então, quer dizer que a minha mediana, quando eu tiver 5 termos, será o terceiro. Vamos fazer outro exemplo? Digamos que eu tenha 81 termos, um número ímpar de novo. Se eu pego 81 e divido por 2, me dá 40 e sobra 1. Então, quem será o meu termo central? Será o 40 mais 1, 41. Então, o 41º número será a minha mediana, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa situação da mediana para ficar simples e vocês não ficarem pensando quanto que
fica para cada lado. Então, nessa situação que eu sei que é o quinto e o sexto termo, olha lá, ele já está em ordem. Lembra que a prof disse que tem que colocar em ordem crescente ou decrescente? Se vocês observarem, ó, 2070, 1650, ele está diminuindo, então ele já está em ordem decrescente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto e o sexto termo. Então, 1.360 mais 1.380 dividido por 2. 2.740 dividido por 2 quer dizer que a mediana é 1.370. Encontramos o valor da mediana. A minha média, nós falamos que é a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Então, quando eu somei todos esses termos, eu cheguei a 14.620. Como eu tenho 10 termos, eu dividi por 10, encontrando assim 1.462. A minha moda, como é o número que aparece com a maior frequência, eu observo que nesse conjunto, o número que aparece com a maior frequência é somente o 1.260. Então, ele é a minha moda. E o último, a amplitude, eu vou fazer a diferença entre o maior e o menor termo. Então, 2.070 menos 1.230, eu encontro a amplitude sendo 840, ok? Espero que tenham achado fácil. Agora, vamos aqui para o mais difícil um pouquinho, que é onde a nossa tabela entra com as minhas classes. Bastante atenção nessa tabela. A prof disse que na tabela, quando for ter classes, eu vou precisar do ponto médio para calcular a média dos meus termos. Então, bastante atenção como que calculo passo a passo aqui, para a gente não ter problemas, tá bom? Primeiro de tudo, eu tenho que saber a quantidade total de termos. Por que eu preciso da quantidade total? Porque ele está pedindo aqui nessa coluna a minha porcentagem. Lembrando que a minha porcentagem nós chamamos de frequência relativa. Então, para eu calcular a porcentagem, eu preciso saber a minha quantidade total. Então, eu peguei esses termos, 1, mais 2, mais 4, mais 10, mais 18, mais 12, mais 6, mais 2, e descobri que tem 55 termos. Só que uma coisa muito importante que nós devemos observar, que nós não sabemos quais são esses termos certinho. Observe, ele está dizendo que o intervalo de classe está com o limite inferior sendo 140 e o limite superior sendo 145. Ó, quer dizer que esse intervalo aqui é fechado para a esquerda e aberto para a direita. Significa que o 140 pode estar incluído nesse intervalo, mas o 145 não. Então, em todos esses intervalos, o limite inferior está incluído e o limite superior não está incluído dentro desse intervalo. A minha frequência, nós falamos que era a quantidade de vezes que aparecem os elementos. Então, quer dizer que entre 140 e 145, eu tenho apenas um termo. Entre 145 e 150, eu tenho 2 termos dentro desse intervalo. Eu tenho 4 termos dentro desse intervalo. Eu tenho 10 termos dentro desse intervalo. 18 termos dentro desse intervalo. 12 termos dentro desse intervalo. 6 termos dentro desse intervalo. E 2 termos dentro desse intervalo. Só que nós não sabemos quem são esses termos, nós sabemos somente a quantidade de termos que eu tenho aqui dentro. Não sei se tem termo repetido aqui dentro, nada disso ele me fala. Então, primeiramente, ele pediu para nós colocar aqui na nossa tabela a minha frequência relativa, que é a nossa porcentagem. Então, prestem atenção aqui, ó. Eu vou descobrir esse primeiro valor. Por que a prof disse que eu precisava do total? Porque o meu total de termos, ele sempre vai representar 100%. Então, sempre o total de um conjunto de dados, ele representa 100%. Então, se eu quero saber a porcentagem de cada termo, eu vou usar a nossa regrinha de 3 para ficar bem simples. Então, 55, ele representa 100%. Então, quer dizer que um termo só, ele vai representar quantos por cento? Multiplica cruzado, 55A é igual a 100. Dividindo, consigo saber que o meu A representa 1,8. E quem é o meu A? É a frequência relativa de um termo. Então, ele está aparecendo uma vez.
Quando ele aparece duas vezes, coloquei de novo a minha regrinha de 3, 3,6, cheguei no valor. Só substituir agora a minha frequência absoluta, ó. No lugar do 1, substituir por 2. No lugar do 2, substituir por 4. No lugar do 4, substituir por 10. Depois substituir por 18. Depois substituir por 12. Substituir por 6. Substituir por 2. Ah, prof, mas já tinha aqui. A prof fez todos os cálculos e deixou montadinho aqui para vocês estudarem, tá? Então, eu deixei montadinho. Para quem tem dúvida da regrinha de 3, dá uma olhadinha. Então, pode pausar o vídeo nessa parte para dar uma olhadinha nesses cálculos. Só lembrando que tudo partiu do total. Então, sempre partiu do 100% e eu busco a porcentagem da quantidade de termos que eu quero, da frequência absoluta que eu quero. Tudo bem? Aí, nós colocamos a distribuição, 1,8 que eu encontrei, 3,6, o 7,3, o 18,2, ó, dos termos que eu fui encontrando aqui do lado. 32,7, o 21,8, o 11%, o 3,6. E lembrando que a prof usou aqui o arredondamento de uma casinha, tá? A prof usou o arredondamento. Agora, o nosso ponto médio, que nós falamos lá atrás, o que ele é? A soma do limite inferior com o limite superior dividido por 2. Então, o ponto médio é a soma do limite inferior com o superior dividido por 2. Então, 140 mais 145 dividido por 2, chego no 142,5. E eu vou fazer isso com todos esses limites aqui das classes. Somo os dois, divido por 2. Olha lá, encontro 147,5, 152,5, 157,5, 162,5, 167,5, 172,5 e 177,5. Esses são meus pontos médios. Mas, prof, lembra, por favor, o que era o ponto médio, por favor? Olha lá, nosso ponto médio, ele é como se nós estivéssemos descobrindo qual que é o número que está dentro desse intervalo. Então, quer dizer que o 142,5 ele está localizado dentro desse intervalo uma única vez. Quer dizer que o 147,5 ele está localizado dentro desse intervalo duas vezes. O 152,5 está localizado 4 vezes. O 157,5 está localizado 10 vezes. O 162,5 está localizado 18 vezes. O 167,5 está localizado 12 vezes. Acho que a prof repetiu aqui o valor, né? O 172,5 está localizado 6 vezes. E o 177,5 está localizado 2 vezes, todas dentro desse intervalo. Por que, prof, que tem esse ponto médio? Porque quando ele me deu essa tabela, ele simplesmente me deu intervalos. Ele não disse com certeza qual que é o número que está aqui dentro. Ele disse somente que eu tenho um número dentro desse intervalo e não determinou que número é esse. Então, por isso, nós iremos fazer o ponto médio para fazer uma média. Que valor mais ou menos eu teria dentro desse intervalo, tá bom? Então, é uma aproximação do valor que eu poderia ter em cada intervalo desse. E essa é a minha frequência, é a quantidade de vezes aí que aparece no meu ponto médio, tá bom? Então, vamos lá? Calculando nossa mediana primeiro. Lembra que a nossa mediana é o ponto central. E quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu vou ter somente um termo. Olha aquela dica que a prof deu. Eu tenho 55 termos. 55 dividido por 2 dá 27, sobra 1. Eu pego 27 mais 1, me dá o 28. Então, quer dizer que a minha mediana ela vai ser o 28º termo. Prof, como que eu vou achar o 28º termo dentro de uma tabela? Bastante atenção. Isso daqui, ó, ele não está em ordem crescente? Do 140 para o 180, então esses intervalos eles não estão em ordem crescente? Então, quer dizer que a distribuição aqui dentro desse intervalo é de um número só. A distribuição dentro desse outro intervalo é de 2 números. Então, se eu parar para pensar, quer dizer que eu já distribuí quantos números? Eu já distribuí 3.
Aí aqui eu já distribuí quantos? Eu já distribuí 7, porque ó, 1, mais 2, 3, mais 4, 7. Então, até aqui, ó, nesse terceiro intervalo, eu já distribuí 7 termos. Quando eu chego no quarto intervalo, eu vou distribuir mais 10 termos. Então, mais 10 termos significa que eu já vou ter distribuído quantos termos no total? 17 termos. Imagine você colocando eles em fila indiana, assim, ó. Coloquei o primeiro termo, depois coloquei mais 2, depois coloquei mais 4 nessa fila, depois coloquei mais 10. Então, quer dizer que eu já juntei 17 termos distribuídos. E, ó, na minha classe está aumentando, então ele está em ordem crescente. Aí, a próxima classe, eu tenho 18 termos distribuídos. Então, quando eu distribuir esses 18 termos, significa que eu vou ter 35 termos distribuídos. Só que observem, ele disse que minha mediana ela estaria no 28º. Então, quando eu parei nesse intervalo, eu só tinha 17 termos distribuídos. E quando eu passei para cá, eu passei a ter 35 termos distribuídos. Então, quer dizer que quando eu tinha 17, o meu 28º está dentro desse intervalo aqui. Ou seja, o 28º passou por aqui, porque se aqui vai até o 35º, então o 28º passou por aqui. Então, quer dizer que a minha mediana ela está dentro desse intervalo. Vocês vão aprender mais para frente a calcular a mediana certinha nesses intervalos de classe, mas por enquanto é só para descobrir a classe que a minha mediana pertence, ok? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo. A minha média, como nós falamos, é a soma de todos os termos dividido pela quantidade. Eu não tenho 55 termos aqui para somar, não é verdade? Eu tenho a frequência que eles aparecem, mas eu não tenho esses 55 termos distribuídos. Só que a prof explicou para que serve o ponto médio. O ponto médio, eles representam esses meus termos. Então, esse 142,5, ele é meu termo. Esse 157,5, ele é o meu termo. Nós falamos que ele é uma média dentro dessa classe. É como se fosse mais ou menos o número que está aparecendo dentro dessa classe. Então, olha o que a prof fez. 142,5, eu teria que somar com 147,5, com 147,5 de novo. Por quê? Porque ele aparece duas vezes. Aí eu teria que somar mais o 152,5 quantas vezes? Mais 4 vezes. Mais o 157,5? 10 vezes, porque ele aparece 10 vezes. Então, ao invés de ficar somando várias vezes, a gente pode fazer a multiplicação. Então, uma vez apareceu 142,5, mais duas vezes apareceu 147,5, mais 4 vezes apareceu 152,5, mais 10 vezes apareceu 157,5, mais 18 vezes apareceu 162,5, mais 12 vezes apareceu 167,5, mais 6 vezes apareceu 172,5 e mais 2 vezes apareceu 177,5. Esses números que estão multiplicando o meu ponto médio são os meus números, a quantidade que está aparecendo nos meus termos. Se nós pegarmos, ó, 2 mais 6 mais 12 mais 18 mais 10 mais 4 mais 2 e mais 1, eu chego nos meus 55 termos, que é a minha quantidade de termos distribuídos nessa tabela. Então, por isso, dividido por 55. Faz a multiplicação primeiro. Lembra que a multiplicação se faz primeiro. Então, eu fiz todas as multiplicações, ó, todas as multiplicações primeiro. Depois, somei todos esses números e dividi por 55. Então, eu cheguei na minha média aproximadamente de 162,7. Ok? Tudo bem? Tranquilinho? Então, olha o tanto de coisa que nós fizemos com essa tabela. Fizemos a frequência relativa, fizemos o ponto médio, que é o valor aproximado dos números que apareceriam dentro dessa classe, a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que o termo aparece, as minhas regrinhas de 3 para descobrir as porcentagens, a minha mediana, cuidado com a minha mediana para descobrir qual que é o termo central.
Divide sempre por 2, tá bom? Divide por 2 e sempre acrescenta 1. Quando for par, o número exato, você acrescenta 1 também, que vai dar o próximo termo, tá bom? Digamos, ó, eu tenho 60 termos, tá? Então, divide por 2 para você fazer certinho. Tudo bem? Espero que tenham tirado todas as dúvidas possíveis. Agradeço. Assistam tudo com bastante atenção. Um beijo e boa prova a todos!